Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clair e hoje eu quero responder a pergunta de um inscrito aqui. Adolfo, sua esposa tem alguma dedicação à vida intelectual? Já já eu leio o comentário todo, então se inscrevam, assinem as notificações e bora para mais esse vídeo, tá? Esse vai ser um vídeo que não vai falar tanto sobre estudos, acho que vai falar um pouco mais sobre relacionamento entre pessoas, como que eu enxergo isso e como a gente lida. Então, né? Então bora em si. O comentário do Farak, o nosso amigo Farak, ele perguntou, né? Sua esposa tem alguma dedicação à vida intelectual? Imagino que você buscou essa vida já estando casado com ela. Se ela não tem essa pegada intelectual, como você lidou e lida com o fato de não poder conversar com ela sobre essas coisas? Às vezes fico pensando, como que vou casar com alguém que não tem essa mesma vocação para os estudos? Está muito difícil achar alguém assim. Falei em um outro comentário que é preciso usar uma máscara social e ir lidando com as pessoas à sua volta. Mas como esposa não tem como. Você vai ser obrigado a ouvir e conversar sobre lorota. Não que tenha que sempre falar de estudos e tal, mas deve ser muito cansativo nunca conseguir subir o nível. Então, bichão, aqui nós vamos entrar um pouco na minha questão pessoal, né? Na minha vida pessoal, mas vamos lá. Primeiro que a minha esposa sempre soube que eu era um cara inteligente. Primeiro ponto. Não dava. É, 12 anos atrás, 10 anos atrás, você podia dizer assim, esse cara é maluco, eu sou um doidão. Só que uma coisa não dava pra negar, não dá pra negar sobre a minha pessoa, que sou um cara de estudo. Que onde eu chego no lugar, eu respondo perguntas e se eu não sei, eu aprendo. E eu sou assim. Eu sou aquele idiota que fala primeiro, né? Então, tá na sala, alguém entendeu alguma coisa? Se eu não entendo, eu levanto a mão. Eu não tenho medo de dizer que não sei, não tenho medo de dizer que sei também. E falo igual a matraca. Não é à toa que eu tenho um canal no YouTube, não é à toa que eu sou professor. Entende? E não tenho medo de dizer isso. Então, uma das poucas vezes que eu conversei, uma das primeiras vezes que eu conversei com a minha esposa, ela foi falar sobre Olga Benário. E aí, velho, eu comecei a destrinchar sobre Olga Benário pra ela. Ela parou e pensou, com esse eu não bato de frente. E eu conheci a minha esposa através de um outro amigo meu que foi praticamente meu guia intelectual. E o nome dele é Caio Roberto, um cara que me ajudou bastante. Dois homens foram muito cruciais na minha caminhada intelectual e espiritual, né? O Claudinei Vicente, né, que me deu estudos bíblicos, que porra, um cara que eu considero um pai, e esse amigo meu, Caio, que foi assim um mentor intelectual também assim na vida de estudos, foi um dos poucos homens que sempre esteve ao meu lado em tudo que eu decidi estudar, né? E é um cara assim que, tipo, você olha pra ele e você não imagina que o cara tem mais livro do que eu. Pra você ter noção, esse parceiro meu tem muito mais livro do que eu. Então, praticamente os passos que ele tomou, eu tomei, né? E aí, eu conheci a minha esposa através desse amigo em comum. E ela e a minha esposa, atual esposa, e a ex-esposa dele, sempre diziam uma coisa, falou, ó, o Caio ele bate de frente com todo mundo, Adolfo. Só que você ele para escutar. E curiosamente, o Caio é 20 anos mais velho do que eu. Né? Tipo, 20 anos mais velho? Uns 20 anos mais velho do que eu, quase isso. Então, assim, você pega um cara que tá estudando há 20 anos e ele para ouvir de um adolescente, qualquer um cara que tá acabando de sair das fraldas. E assim, eu sou um dos poucos que ele nunca bateu de frente. Né? Ele para escutar. Ele falou assim, mano, quando a pessoa tem algum conteúdo para me ensinar, a gente para, senta e ouve. A gente não vai ficar batendo boca quando a gente sabe que a pessoa não tá falando coisa que tá falando coisa que faz sentido, né? E ele é um dos caras assim que falava e estudar, o cara tava junto, né? Então assim, eu conheci minha esposa através de um amigo que estudava bastante. Outra coisa, a minha esposa ela não é igual a mim, não é.
Por exemplo, eu sou um cara que falo demais, eu sou um cara que faço brincadeira demais, eu sou um cara sarrista demais. Eu gosto de falar demais. Eu tenho uma vida muito ativa na internet, então hoje atualmente é mais no YouTube aqui, mas no passado eu já fui mais ativo no Facebook e tal. E a minha esposa ela é o contrário disso. Ela literalmente quer ficar longe de redes sociais. Ela quer ficar longe, ela não tem rede social, ela não gosta de tirar foto. Eu já curto tirar foto. É alguém que, se você der um microfone, ela vai pregar, por exemplo, ela não tem problema com isso, ela não tem problema de ser gravada, mas ela toma a opção de não ser gravada, entende? Então, eu quase não tenho fotos com ela porque ela não quer. Simplesmente ela não quer. E assim, só que somos diferentes nesses aspectos, só que por outro lado, nós falamos a mesma língua. Como assim, Adolfo? Literalmente, eu posso falar qualquer coisa com a minha esposa. E eu sei que ela vai entender. E tem momentos que hoje, claro, 12 anos depois de casado, praticamente ela lê pensamentos. Ela lê o meu pensamento e eu leio o pensamento dela. Entende? Temos divergências, naturalmente. Eu tenho uma maneira de resolver as coisas, ela tem outra maneira de resolver as coisas, mas nós falamos a mesma língua. Entende? Somos dois indivíduos diferentes, mas temos muitas coisas em comum. Se você olhar para ela, você pensa que é assim. A minha esposa tem um jeito, sabe? Imagina aquelas irmãs que gostam de oração, do círculo de oração. Minha esposa é essa mulher, é uma dessas. Entende? Ela é uma dessas. E você olha pra mim, a última coisa que você pensa, que você imagina é que esse aqui é um crente. A última coisa que você vai imaginar sobre mim, velho. É a última coisa. Então, assim, temos muitas diferenças, mas somos iguais em muitas coisas. E aí a minha esposa, por exemplo, se eu for falar de rock, falar de Legião, Cazuza, tudo isso, ela conhece, entendeu? E é a irmãzona do círculo de oração. Se fazer Hadouken, eu saio da frente, porque vai que sai um poderzinho dali, entendeu? Então, é nesse aspecto. E vida intelectual é assim, uma das coisas que me chamou a atenção na minha esposa, primeiramente me chamou a atenção foi as batatas da perna. Depois foi ela falar francês. Minha esposa fala francês fluentemente. Então, isso me ajudou bastante. É claro que por algumas divergências e dificuldades financeiras, no começo ela batia de frente para comprar livro. Então, alguns livros, por exemplo, eu tive que comprar escondido. E natural, velho. Nos primeiros anos de casamento, eu levei 5 anos para entender minha esposa. E minha esposa levou 10 anos para me entender. Levou 10 anos para me respeitar. Nossa, ô louco, Adolfo. Sua esposa levou 10 anos para te respeitar? É. Hoje, se eu falar assim, ó, Maria, tem tanto no cartão, vou comprar esse livro. Ela pode comprar. Inclusive, hoje eu comprei uma quantia de livros para pagar. Eu comprei uma quantia de livros aqui. Vou gravar vídeo depois sobre eles. Ela não reclama. Eu chego na Feira do Rolo, vou lá conversar com o Calabres, para trocar uma ideia com o Calabres. E trago o livro assim, ela nem liga. Ela nem liga, ela já nem liga, mas porque falou, com você eu não venço. Eu não venço você, Adolfo, em livro. Mas é assim, no começo da minha caminhada dentro do YouTube, no começo da minha caminhada dos estudos de grego, que eu comecei a estudar grego mesmo depois que eu casei com ela não botava muita fé. Só que quando ela começou a ver resultado, né? Quando ela começou a ver resultado, aí, bicho, aí ela começou a entender. Quando ela percebeu que nos momentos mais difíceis, inclusive estava até conversando com uma pessoa hoje, com um amigo, é uma pessoa que eu conheci hoje, falei, olha, os anos mais difíceis na minha vida, na construção civil, na minha vida, os 2 anos mais fodas que eu já tive na minha vida, foi 2017 e foi 2018, né? 2016, 2017, 2018 foram 3 anos perrengue, que eu perrenguei. E eu falo que eu perrenguei. Foi os anos que eu terminei a faculdade de teologia e não consegui terminar de pagar. Foi quando juntou o aluguel. Foi
um tempo que eu fiquei um mês parado, foi tudo, principalmente em 2017. Foi um momento em que eu juntava latinha, eu juntava latinha, e quantas vezes eu fui salvo por latinha. Então, assim, foram anos muito difíceis para mim, financeiramente, né? O 2018 nem tanto, mas o 2016 e o 2017 foi ó, bronca, velho, foi bronca. E graças a Deus ela esteve ao meu lado nesses momentos, né? É, segurou a bronca e assim. Então, nós falamos a mesma língua. Ela gosta de livros. Ela realmente gosta de livros. Só que assim, a minha biblioteca não chama a atenção dela porque hoje ela tem outra pegada. Ela gosta mais de estudar a Bíblia. Não que eu não goste, eu amo estudar a Bíblia, mas eu também tenho outros assuntos que eu gosto de falar. E até na nossa pegada na discussão sobre Bíblia, por exemplo, ela gosta de um aspecto, eu gosto de outro. Ela gosta de falar sobre fé, de milagre, de sermão expositivo, de sermão, né, mais pro âmbito espiritual. Eu já fico com a letra da lei. Eu gosto de falar da tradução, da origem do texto, da transmissão, né? Eu já cito teólogos e tal. Ela já não é assim. Então, temos diferenças, temos assuntos em comuns e a gente dialoga muito bem sobre isso, entende? Então, com ela eu não tenho máscara social como você colocou, Farag. Assim como eu não tenho máscara social com ninguém. Do jeito que eu sou aqui na câmera falando com vocês, do mesmo jeito que eu sou. Curiosamente eu sou na sala de aula. Curiosamente eu sou na igreja. Inclusive minha esposa, ela sempre briga. Ela sempre fala, você assim, é o cara. Eu tenho medo de você na igreja, porque é o mesmo momento que você pode falar a coisa mais inteligente que. Assim, você fala a coisa mais idiota, né? Você fala uma coisa. É uma bomba relógio, né? Então, e é assim, eu sou assim. E então, assim, ela compreende a minha pessoa. E eu compreendo ela. Eu levei pelo menos 5 anos para entender ela e ela levou pelo menos uns 10 anos para entender, para me entender. E é aquilo, né? Só que ano após ano ela foi vendo, falou, pera aí, o Adolfo é ponta firme, pera aí, o Adolfo tá mudando de vida. Opa, pera aí, o cara já fez uma faculdade, tá fazendo outra, tá fazendo. Quando eu decidi que ia fazer a faculdade de jornalismo, primeiro eu fiz teologia, depois eu fiz história. É ela que insistiu para eu fazer história em 2018, porque lembra que eu disse, os momentos mais difíceis da minha vida financeira foram 2017 e 2018? Então, no final de 2018 eu comecei a fazer a faculdade de história, apoiado pela minha cunhada, irmã dela, e apoiado por ela. Se fosse por mim, eu não ia iniciar a faculdade de história. Ela falou, não, começa a faculdade de história. Depois, quando eu comecei a fazer o R2 em letras, português e inglês, do qual hoje eu dou aula, pela qual hoje eu dou aula. Então, ela teve aqui, ela teve junto, né? O R2 eu tive um apoio tremendo de um professor que pagou as 2 mensalidades, um amigo professor de matemática que pagou as 2 primeiras mensalidades, um outro cara também que é um baita apoio para mim, que é o Severino Breda, eu chamo ele de velho da lancha, tipo, o cara segurou a bronca, né? Quando eu atrasava a mensalidade, ele segurava a bronca para mim, para eu poder pagar pelo menos umas 3 vezes, porque 2018 para mim foi 2019 eu tava um pouquinho melhor financeiramente, mas tava aquele perrengue. Tô nesse perrengue até uns 3 meses atrás. Agora que eu tô me estabilizando. Agora que eu tô começando a colocar as coisas em ordem, pagar quem eu devia e tal, mas ainda assim devo uma galerinha aí, né? Então, e a minha esposa, ela sempre teve comigo, entendeu? Ela sempre teve comigo, né? E, e as coisas demoram para se encaixar e se encaixou e assim vai. Ó, então é dessa forma. Eu mesmo já tentei com, assim, não é nem tentar, eu tava de olho em outras moças e tal, outras, né, antes de casar com ela. E só que assim, o que que eu percebia que, sei lá, velho, tinha uma baita barreira. Eu sentia que tinha uma barreira, uma barreira, uma barreira. Cara, parece que não é uma barreira. E com a minha esposa eu não tenho essa barreira. Não tenho essa barreira de falar qualquer coisa. Posso chegar aqui e falar a coisa mais idiota pra ela e tá tudo certo. E tá tudo certo. Então, sei lá, velho. E somos, assim, somos diferentes e temos coisas em comuns.
Posso dizer que temos mais coisas em comuns do que coisas de diferença, mas é um complementando o outro, né? É um complementando o outro. Às vezes eu tenho que explicar para ela as coisas na marra e às vezes ela tenta explicar as coisas na marra para mim. Porque eu sou cabeça dura também, gente. Pô. Vocês pensam que não, conviver comigo não é fácil não, cara. Não é fácil não. Uma pessoa como eu é muito perigoso. Né? E então, é isso, tá? E vida intelectual, minha esposa, ela sempre foi de estudar também. Ela não é, tipo, acadêmica. Ela não é alguém acadêmica. Ela não é alguém que vai estudar, aí eu vou ler esse livro para aprender isso. Não, não. Ela é alguém que na prova de francês os professores não podiam dar prova para ela, tinha que fazer a prova oral. Por quê? Na hora de fazer os exercícios, na hora de estar no estudo do dia a dia, os professores percebiam que era ela que levava a sala nas costas, ajudava todo mundo da sala. Sendo ela a pessoa que tinha menos instrução. Menos instrução. Era ela que levava todo mundo, ela ajudava todo mundo. Na hora de fazer um teatro em francês, na hora de fazer uma explicação, ela fazia. Só que na hora que colocava uma prova na frente dela, ela mudava, ela travava e empacava. Né? E aí os professores perceberam e falaram, peraí, você não pode se avaliar dessa forma. E aí, avaliavam ela oralmente, e quando avaliavam ela conversando, percebiam que ela realmente sabia o assunto. Né? Porque falar uma língua não é num pedaço de papel. É também, mas não quer dizer que só porque você escreveu um pedaço de papel que você sabe o inglês, ou francês, ou espanhol. Né? E ela falava fluentemente, e os professores falavam, você é a pessoa mais capacitada no inglês aqui, no francês. Então, nós temos essas diferenças. Eu, por exemplo, já sou o cara que eu sento numa sala de aula, inclusive fui perguntado por um aluno, por que eu escolhi a vida de professor? E eu falei, velho, aqui é o lugar que eu me sinto bem. Eu gosto disso. Mas como assim, professor? Essa molecada barulhenta. Eu falei, mesmo assim. Eu tenho boas lembranças da escola. Apesar de ter penado um pouquinho num ano ou no outro, ter dificuldade com uma pessoa ou com outra. Mas isso aí foi resolvido quando eu comprei um par de botas, né? Quando eu comprei um par de botas e comecei a andar com os caras, resolveu. Resolveu. Mas isso não é coisa que a gente conta aqui pra adolescente, né? Então, quando eu completei 16 anos, comecei a andar com camiseta preta, coturno e canelar os outros no futebol, resolveu. Né? Resolveu. E aí quando chegava na hora da saída, tinha os parceiros, companheiros de batalha na saída, e melhorou bastante, né? Aí ninguém arrumava confusão, né? É. Uma pena que a molecada de hoje não sabe o que é isso, né? Então, existe essa diferença. Numa sala de aula, eu sou o cara que, né, vão me escolher como líder para guiar o exercício, para alguma coisa, né? Professor, de fato, eu sempre tive essa tendência. E a minha esposa não, minha esposa ela mesma já disse, ela falou, ó, não sirvo para ensinar, não sirvo para explicar. Ela faz o crochê dela aqui, ela só aprende o crochê vendo a pessoa fazendo na frente dela, porque se ela olhar para um pedaço de papel explicando o ponto, ela não faz. Ela não faz. E é uma pessoa assim, extremamente inteligente, extremamente mente aberta. Mas olhando de longe assim, você pensa assim, é a irmã do Coque, entendeu? É a irmã do Coque. Ih, rapaz, quantas vezes a gente foi fazer trabalho missionário e tava eu carregando as caixinhas de livro, né? Carregando a caixinha de livro. Uma irmã formada em história, uma irmã aposentada em história, minha esposa do outro lado. Aí nego vinha bater boca com elas, aí a Maria já via e falava assim, Adolfo, conversa com aquele ali, ó. Aí eu já chegava perto, já começava a conversar, trocar uma ideia. Então, irmão, é o seguinte, ó, aquela irmã que tá entregando o livro ali, ó, ela é professora aposentada, professora de história, né? A minha esposa aqui, que tá entregando o livro, que tava conversando com o senhor, ela fala francês fluentemente. Bonjour, mon ami, ça va bien? Bonjour, Adolfo. E pronto. E aí, velho, aí você já quebra a pessoa, entendeu? Ele fala, e eu também sou formado, tal. Já fala. Aí você já quebra as barreiras de preconceito, de achar que crente é tudo um bando de besta. Uns 90% mas um bando de besta, né? Aqui as senhorinhas ali são, as irmãzinhas ignorantes que não entendem nada. Rapaz. E aquilo, eu sou um cara extremamente pacífico. Pensa num cabra que prefere a paz do que a guerra. Eu prefiro a paz do que a guerra. Demais.
Minha esposa é uma Ferrari, vai de 0 a 100 em 10 segundos. Ela tem um defeito que todo cearense tem, né? Ela é cearense, que é assim, se achar que tem uma coisa errada, meu irmão, liga o motorzinho, começa e é 1 hora para desligar até resolver, ou, entendeu? Então, é isso. Então, coisas complementares, entende? E assim, são poucas pessoas da internet que viram minha esposa. São poucas pessoas, né? Amigos que eu fiz pela internet que conhecem minha esposa, assim, que viu o rosto dela, porque não tem. Não vai ter foto nossa, não vai encontrar. Entende? Por quê? Porque ela prefere anonimato, ela prefere estar, né, sendo a pessoa que organiza minhas roupas, sendo a pessoa que, né? É isso. E tamo junto, tá? E tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. E só respondendo essa pergunta pessoal, né? Então, seria isso. Tive sorte? Muita sorte. Muita sorte. Ponto. Fim de papo.